diagnóstica, mas mais do que isso, veja que eu coloquei assim, ó, saber, verdade e gozo. A posição do psi na escuta e o diagnóstico nessa história. Então a primeira coisa que eu falei com essas pessoas e falo com meus alunos, pessoal que faz supervisão comigo, e falo aqui para vocês agora, fujam das frases prontas, né? As frases prontas, principalmente de psis de Instagram. Apesar de eu estar aqui, um psi no Instagram falando sobre isso, muito cuidado com essas frases prontas, porque as pessoas chegam nos consultórios hoje com frases, é curioso assim, parece que você está lendo postagem de Instagram. Muitas vezes quando você recebe no consultório pessoas, às vezes você se encontra com outros psicanalistas, ou pessoas que falam do assunto, e você escuta um monte de frases, assim, nossa, cara, é frase da postagem, é frase de postagens. Que postagem? As postagens clássicas dos psis Instagrams, né? Instagramados. E não tem problema nenhum, obviamente, você utilizar essas frases para pensar sobre alguma coisa. Mas eu fiquei impressionado, faz tempo que eu me impressiono com isso, mas semana passada foi muito forte, porque eu estive em diferentes contextos, seja em consultório, recebendo pessoas, seja em conversas com outros psicanalistas, ou pessoas que fazem análise, assim, e eu vi uma porção de frases tipicamente do Instagram sendo faladas meio que automaticamente, assim, chega a ser caricatural, porque parece que você está dentro do Instagram falando com as pessoas na rua, numa conversa, enfim, no consultório. E isso é um problemaço, assim, né? Porque a pessoa está declamando. Não é uma coisa que necessariamente atravessa a pessoa, ainda que ela possa dizer assim, mas isso me atravessa. Só numa análise que ela pode ser questionada sobre isso, para ver se isso realmente a atravessa ou se é um sofrimento pronto para comprar. Minha leitura é mais isso. Me parece aquela coisa que, quando eu era mais novo assim, eu ia até a galeria do rock para comprar uma camiseta do Ozzy, porque eu era muito fã do Ozzy. Eu tocava as músicas do Ozzy, tirava as músicas do Randy Rhoads na guitarra, do J.K. Lee na guitarra. Então você até lá era um puta perrengue na galeria, comprar uma camiseta meio surrada, assim, que era uma coisa que passava por mim, né? E pelos meus colegas ali. E anos depois eu comecei a ver o look pronto na Renner, na C&A, o look pronto do roqueiro, assim. Então é nesse sentido que eu falo, o sofrimento já está pronto, o pessoal vai lá, pega e sai usando por aí. E eu fiquei impressionado semana passada, em diferentes contextos, a quantidade de frases prontas, discursos prontos, discursos instagramados, e que as pessoas falam e assim, eu não sei o quanto daquilo é uma verdade para o sujeito ou simplesmente é uma falação. No sentido tanto de falar por falar, quanto no sentido de falação pela questão do falo, né? Simplesmente aquela exibição de uma coisa que tem um valor nas mídias sociais, a pessoa fica usando porque é um negócio que ela sabe que se usar aquela fala, necessariamente os outros vão aceitar aquilo ou vão concordar com aquilo. E aí tem uma ideia muito importante, trazendo aqui no SOS Psi, para tirar vocês das trevas das clínicas e da psicologia, da psicanálise. Sei que não vai tirar das trevas, mas para pôr uma lanterninha aí, sai dessa coisa de discursos prontos, mas enfim, que é uma questão assim, ó, não interessa quem é você, mas o que você diz. Essa é uma posição muito marcada pelo Lacan, e trago até para vocês um trecho aqui, bem legal, esse livro aqui, ó, Trabalhando com Lacan. É do Mustafa e do Didier Weil. Trabalhando com Lacan na análise, na supervisão, nos seminários. Tanto tem o Lacan se posicionando sobre essa questão de não interessa quem você é, mas o que você diz, estou falando de uma forma bem simples assim, mas aqui traz a posição deles em relação ao Lacan. Então fala assim, numa conversa do Mustafa com o Jean Claveau, ele fala o seguinte, ó, esse Jean Claveau diz o seguinte, em 1948 eu fui ver os 7 sábios da SPP. Isso desde 48, né? Foram muito gentis e quiseram saber quem eu era. Masoquista, histérico, obsessivo. Bom, Com Lacan, encontrei alguém que não se interessava por quem eu era,
mas pelo que eu dizia. Isso logo me pareceu bem mais interessante. Essa é a posição fundamental do psi, ou pelo menos do psicanalista. É o que a pessoa diz. Não interessa quem é ela exatamente. É claro que isso, pensando nas postagens da semana passada, que tem gente que pode falar assim, poxa, mas então por que você fala tanto de diagnóstico? Porque eu insisto nesse ponto, o diagnóstico não é para você encerrar a pessoa dentro de um quadrado ali, mas aponta para uma questão de direcionamento do tratamento, mas isso nunca pode ser maior do que aquilo que a pessoa fala. Guardem essa ideia. Eu trabalho com a noção de diagnóstico, de hipótese diagnóstica, mas isso nunca é maior do que aquilo que a pessoa diz em transferência ali comigo. Esse é o ponto mais importante. Como eu trabalho muito com transmissão, e eu sempre fiquei muito nesse lugar de da aula de psicanálise, dos conceitos, da clínica, uma das formas que facilita na transmissão para ajudar os alunos, quem está chegando, é a questão de diagnóstico mais fechadinho para você começar a trabalhar. Então, não dá para ficar fazendo em postagens rápidas de Instagram, de 1 minuto, 2 minutos, ou às vezes em vídeos de 40 minutos, expor um caso e mostrar como é que eu faria, ou como você pode fazer, os vários apontamentos. Isso eu faço em supervisão, batendo com uma pessoa por vez em supervisão, em que isso vai ser trabalhado assim, várias vezes. E lá em supervisão as pessoas percebem o quanto a questão diagnóstica não vai resolver nada. Ah, fulano é histérico. Cara, isso não muda em nada. Em termos de intervenções, é uma coisa que o analista fica sabendo, que o psicólogo sabe ali no processo, mas isso não vai ser o determinante. Assim, olha, já que ele é histérico, você vai fazer isso, 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 isso. Já que ele é obsessivo, você vai fazer isso, isso, isso. Não é assim na prática. No mundo real não funciona assim. Agora, quando eu estou transmitindo assim, para você ter uma noção geral, norteadora, como deixa eu ver quem falou aqui, a Gracioli Barbosa falou aqui, é norteador, o norte. O norte não é o caminho exato que você vai fazer, é para onde aponta, é só isso. O norte é assim, tá lá, mas você não chega lá exatamente. Então, é importante você ter o diagnóstico, a hipótese diagnóstica como um norte, mas quando você vai para a clínica mesmo ali escutar, vou dar supervisão, eu sempre vou para esse lado do que a pessoa diz, ou importa o que ela fala. Então, se a pessoa, vamos pensar desde coisas assim, se a pessoa tem uma determinada posição, determinada profissão, sou um juiz, sou um padeiro, sou psicólogo também, isso não diz nada para mim. Eu sou um pai de família, eu sou uma mãe, eu sou não sei o que, isso também não diz nada, porque assim, eu não sei o que é uma mãe. Não um arquétipo, eu não trabalho com arquétipo na clínica. O arquétipo materno, o arquétipo paterno, o arquétipo do juiz, não trabalho com isso. Então a pessoa, quando se diz eu sou tal coisa, isso não me interessa nesse nível. Pode apontar para alguma coisa, mas vem uma interrogação. Por que essa pessoa tem que me dizer que ela é isso? Isso é uma coisa bacana. Então, diagnósticos é uma forma, mais uma vez, para dar norte, mas não resolve a questão da clínica e não é por aí que você vai trabalhar na sua escuta. Então guarda essa ideia. E além desses diagnósticos, quando as pessoas chegam com as frasezinhas prontas de Instagram, os tipos de sofrimento que já está pronto no Instagram. É só você achar um influenciador XYZ, ou que tem aquela ideia de te ajudo a, ou tem uma certa posição assim, de defender uma causa, que pode ser a causa daquela pessoa, mas ela vai criando ali minions, que vão se apropriando de um sofrimento daquela pessoa, e começa a atribuir como sendo um sofrimento próprio. Eu lembro até hoje, eu comentei isso num curso que eu dei recentemente, na minha análise, tempos atrás, não sei o que eu fui falar, assim, eu fui fazer referência a uma música do Milton Nascimento, emocionado, assim, né? Fazendo essa referência, e eu tomei um chacoalhão. Ela disse assim, olha, mas isso é ele que falou isso, ele sofreu assim. Como é que você sofre nisso? Como é que é isso para você? E não é o como é que é isso para... Até tem aquela coisa caricatural de quem faz psicologia, como é que é isso para você? Mas se a gente for radical nisso, como é que é isso para você? É disso que se trata. Não me interessa, o Milton Nascimento falou tais palavras, o José Saramago disse essas palavras, o influenciador tal falou isso sobre essa questão
social, essa questão de sofrimento, ou essa questão desse lugar na família, ou essa questão dessa patologia. Falou isso, tá bom, mas e você nisso? E você com essa história? Qual que é a diferença que você tem em relação a isso? Então a diferença não significa que você não possa sofrer por coisas semelhantes àquilo, mas aponta para o fato de que não é igual. Essa mania de querer achar que é igual, o seu sofrimento é igual ao de um outro, e aí já está tudo prontinho. Aí a pessoa chega, eu vejo um boom hoje em dia, de adultos, pessoas que eu conheço. Nossa, eu descobri que eu sou autista, eu tenho tantos % de autismo. Ah, eu descobri que eu tenho TDAH, eu tenho tantos %. Nada contra, né? Pode ficar à vontade fazendo isso, mas para os casos que realmente tem isso, só que mesmo assim, isso não encerra a questão. Uma pessoa chegar para mim e falar assim, eu tenho TDAH, isso não vai mudar a análise dela. Eu não vou fazer de forma A ou de forma B por causa de tenho TDAH. Então, peraí, você tem TDAH, então nós temos que seguir a cartilha TDAH. Ah, eu fui diagnosticado, eu tenho tantos % de autismo. Então peraí, então tem que seguir por esse caminho aqui. Ou, eu sou sei lá, escutei recentemente, né? Eu sou homem, branco, hétero, cis. Eu não vou seguir uma outra cartilha porque você, esse homem, branco, hétero, cis, não vou seguir outra cartilha. Eu não vou preparar uma cartilha pré-fabricada só porque você falou que é tal coisa. Porque é o seguinte, quando você diz o que você é, veja essa ideia. Isso é um discurso do outro que você pegou. Isso é você objetificado. Eu sou tal coisa. É muito louco isso, né? É bem aquela coisa quando você pega ali a ideia do Freud, o id e o ego, em que ele coloca o ego como aquilo que se diferencia do id, e tem toda uma questão assim, se o ego é o eu, ou se é um outro tipo de eu, mas chega um ponto que o Lacan coloca assim, o quanto o eu / ego, ele nada mais é que um objeto, porque nele também se investe libido. Então, o eu é tomado como objeto, é objetificado, e é curioso como, por exemplo, as pessoas, elas se referem a elas mesmas em terceira pessoa. Assim, ela é tão externa a ela mesma, esse eu é tão externo a ela, é tão outro esse eu, que ela trata a si mesma como sendo outro. E não só quem diz assim, olha o Saulo aqui falando na live com vocês. Eu poderia ser esses caras que falam isso, o Saulo está aqui na live falando com vocês, que é bem maluco isso. Mas ainda que eu não fale isso, sempre que eu estou falando sobre mim, quem eu sou, eu acabo correndo o risco de estar nesse mesmo lugar de um eu objetificado, partindo do discurso do outro, que eu simplesmente estou repetindo aqui em loop. Bom, é nesse ponto que eu falo quanto essa nossa disposição para se submeter a discursos do outro, e aí, guarde essa ideia, tem muitas pessoas, da área da psicanálise inclusive, que propõem uma certa desconstrução, uma desalienação de um outro, mas coloca essa proposta criando uma estrutura de se alienar a um outro tipo de outro. Então você se desaliena de um certo discurso do outro e se aliena num outro discurso do outro. Então você sai de uma alienação, ou melhor, você troca lugar de alienação. Então esse é um ponto que eu acho bem problemático assim, da clínica, bem psicanalítica inclusive. Na psicologia menos, na psicanálise muito forte, na lacaniana muito forte. Muito forte. Você trocar uma alienação de um discurso por uma outra alienação. Pois bem, e aí, pegando a ideia que eu trouxe aqui no texto, não interessa quem é o sujeito, ou a frase pronta dele, ou a cartilha de Instagram que ele tem, ou os temas que estão em alta, que o sujeito repete, se emociona e se identifica. O que interessa é o que ele diz. E aí vem a relação que eu estou fazendo aqui, disso que eu estou falando com vocês, com a relação de saber verdade e gozo. Gozo é uma palavra desgraçada em psicanálise, tem muitos sentidos. E eu não vou me meter a besta aqui de querer fazer essa definição do gozo, até porque tem ótimos nomes por aí que já fazem isso. Mas uma das coisas que eu trago, que eu carrego essa ideia, muito construído na minha análise, e também estudando, obviamente, no Lacan, principalmente ali seminário 16,
o quanto o gozo tem uma relação com o não querer saber. Então, o que é gozar? Pode ter N definições em psicanálise que são dignas de ser exploradas. Indico nessa hora o livro do Desler Lacan, né, do Ricardo Goldenberg, por exemplo, e outros. Mas essa posição é de não quero saber. Então, eu falo assim, eu não querer saber, é fazer a egípcia, é pagar de louco, é aquele ponto que você não quer enxergar, porque é ali que está várias questões. Então, eu garanto que todo mundo que está aqui na live comigo tem pontos da sua história, da sua fala, das suas dinâmicas relacionais, coisas do seu relacionamento com, enfim, dos N relacionamentos, que está nesse campo de não quero saber o que tem ali. Pega as repetições que você tem, né? As repetições que os analisantes têm, que os pacientes têm, todo mundo tem repetição. E repetição só repete porque a pessoa não quer saber. Você repete naquela coisa, é aquele ponto cego, sabe o ponto cego? É aquela coisa quase assim de o farol, você está dirigindo, o farol ficou amarelo e você dá aquela fechadinha de olho por um instante, assim, vou mesmo assim, vai que dá. E deu, ainda bem. Aí ainda bem que deu, ainda bem que deu, ainda bem que deu. E assim você vai passando em vários amarelos, sem olhar exatamente a situação e vai indo, né? Passou, sabe assim, passei de ano não sei como. Então todo mundo tem esse ponto cego. E esse ponto cego, que eu estou chamando aqui, nessa live, porque eu fiz essa construção de raciocínio, estou chamando como esse lugar de não querer saber. Só que, numa análise, nós precisamos querer saber. Então, onde a pessoa goza por não querer saber, ela vai ter que saber. Ela vai atrás desse saber. Essa relação com o saber é uma ideia, inclusive, central assim, para você escutar na clínica. Eu não vou desenvolver aqui, porque não vai dar tempo nem objetivo. Mas uma das formas de ler o que é uma neurose é um não querer saber, né? Então eu não quero saber disso, vou parar minha análise para não ter que saber isso, né? Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Olha que legal, né? Então esse não querer saber é uma posição clássica da neurose. Eu não quero saber, e nisso a pessoa usa tudo quanto é recurso. Pode ser uma fobia para não saber, pode ser uma fixação obsessiva numa outra ideia para não querer saber a ideia, pode ser as dissociações histéricas para não querer saber, pode ser inclusive, é uma provocação, regressões borderlines para não querer saber, isso é, se o borderline for um histérico, como eu trouxe uma provocação num dos vídeos, que é diferente da posição do perverso, que o perverso não é quem comete perversidades necessariamente. Qualquer um pode cometer perversidade. Neurótico comete, psicótico comete, borderline, se é uma estrutura ou não, comete. E um perverso não necessariamente comete uma perversidade. O que acontece para pensar perversão, se você ainda acha que a perversão é ser maldoso ou é ter práticas sexuais diferentes, está longe do que é a perversão, tá? Essa é a perversão caricatural para dar aula, assim, para quem começa a estudar. Mas beleza. Saia desse lugar, inclusive. Até porque, se eu estou falando da questão do que interessa o que a pessoa diz, não quem ela é, ser perverso não muda em nada isso. Mas enfim, qual que é a posição do perverso em relação ao saber? Eu sei, mas mesmo assim. Isso está lá no Freud, né? Neurose como negativo da perversão, aquilo que o neurótico não quer saber por conta do recalque. O perverso consegue saber e deixar de saber através do desmentido. Eu sei, mas mesmo assim. Não vou entrar nesse assunto que não interessa aqui nessa live, esse SOS. O que interessa é, as pessoas não querem saber. Elas ficam nesse lugar de gozo. Quando ficam nesse lugar de gozo, o que elas fazem? Pegam diagnósticos e vestem o diagnóstico. Pegam os quadros prontos de Instagram, quadros assim, né? A pessoa tem determinado transtorno e veste isso. A pessoa tem déficit de atenção e veste isso. A pessoa é o branco, hétero, cis, e ele veste isso e pede desculpa, tipo Fiuk, coisas do tipo. Não tem problema nenhum a pessoa fazer isso, porque meio que a nossa tendência é buscar lugares para se identificar, né? Então nós precisamos de identificação para poder ter uma mínima coesão do eu. O ponto é assim, que numa análise a coisa não fica aí. Eu não vou ficar atendendo essa pessoa, eu não vou ter a cartilha
borderline, a cartilha TDAH, a cartilha o homem branco hétero cis. Eu não tenho essa cartilha, porque me interessa o que a pessoa diz. Quando a pessoa diz, ela diz uma coisa, ou melhor, disse uma coisa, e eu fico assim, mas o que você fala disso? Você sofre aí usando a música do Milton Nascimento, como eu me usei como exemplo, né? Você sofre aí usando o texto do Saramago, você sofre aí usando o texto sei lá de quem, do Fanon. Olha aqui, tô aqui, ó. Você pode usar esse texto aqui. Tá, mas ele disse isso. E o que você diz disso que ele disse? Entende? Olha essa posição que eu acho importantíssima na clínica. O que você diz disso que ele disse, que o Freud disse, que o Fanon disse, que o Lacan disse, que o Saramago disse, que o Almodóvar disse, que o Milton Nascimento disse, sei lá, sua mãe disse, seu pai disse, sei lá quem disse. Esse é um ponto. Então, quando você se descola desse isso que disseram, e você diz algo aí, você começa a construir um saber. E aí vem a parte mais interessante. Quando você começa a construir um saber, e o saber só é possível ser construído falando, não é pensando assim, não, mas pode deixar que eu estou pensando aqui. Pensando você não vai fazer isso. Pensando você não se trai. Você só se trai quando você fala. Quem fala, falha. Pois bem, é quando você fala, construindo um saber, que vai acontecer ali a revelação de uma verdade. Então, não me interessa se você tem TDAH, não me interessa se você é borderline, se você... Enfim, não me interessa isso nesse sentido que eu estou falando. Não é uma coisa assim, então você está, sei lá, você não está acolhendo essas modalidades de sofrimento. Não, tanto estou que eu estou indo além. Eu não quero acolher a modalidade de sofrimento. Eu quero acolher o sujeito que usa como cartão de visita aquela modalidade de sofrimento. E aí esse sujeito vai começar a falar. Ele vai começar a falar para sair de um lugar de gozo, indo em direção a um lugar de saber. E nesse processo de construir um saber, a verdade vai ser revelada. O probleminha, gente, é que algumas vezes a verdade revelada pode ser que seja o oposto daquilo que ele disse. Entende? Não significa exatamente que já que ele falou aquilo, é aquilo. Mas aponta que tem uma contradição no sujeito. Então, quem é você que se apresenta com tal cartão de visita e queria ficar mudo ali, só repetindo frases decoradas em Instagram e de outros lugares, que já está tudo pronto, a cartilha desse sofrimento. Só quando você vai falar de você nesse sofrimento, e fala, pum, uma verdade se revela, e essa verdade revelada muitas vezes contradiz o que você está dizendo ali, o que disseram de você. Como é que fica aí? Aí realmente chega no que é uma psicanálise, que é o singular. A escuta clínica é do singular, não é dos grupinhos. Então eu não entendo sinceramente como tem grupos psicanalistas que trabalham assim, trabalho com essa questão, trabalho com esse tipo de grupo, de público, esse tipo de sofrimento. Porque quando você faz isso, você está eliminando uma coisa importantíssima, a questão do singular. Sofrimento coletivo, claro que existe, mas a psicanálise se ocupa do singular. Dizer que duas pessoas sofrem de forma igual, você quer coisa... E é interessante assim, né? Porque geralmente as pessoas leem isso até com uma certa frieza, assim, como é que eu arranco essa pessoa do coletivo para escutar o singular? Mas que é coisa mais democrática, sei lá se é a palavra certa. Democrática não, ética. Que é a coisa mais ética do que escutar o que é o singular da pessoa. Quando o paciente não quer se separar do diagnóstico, mas o que eu estou apontando aqui é mais do que do diagnóstico. Porque o diagnóstico, normalmente, atribuímos a patologias, psicopatologias, transtornos. Então, assim, eu posso ter uma pessoa que fala assim, bom, não é esse o lugar do paciente, do analisante,
de ficar se identificando com um transtorno tal, com doença tal. Então ele tem que se descolar isso. Mas não é só dos transtornos do diagnóstico psiquiátrico ou psicanalítico, não é só daí que tem que se descolar. Tem que se descolar de todo o discurso que já está pronto e que a pessoa pegou emprestada, pegou para si e fica usando em tudo quanto é canto. Falei para vocês, semana passada, sério assim, não sei se a palavra foi horrorizada, eu fiquei meio, sei lá o que, eu olhei e falei, quanta frase pronta, seja em postagens, seja grupos de psicanalistas, as frases prontas. Eu falei, mas quem está pensando aqui, não, estão pensando as frases prontas, as ideias prontas. Aí fica só troca assim de beijo no rosto, assim, pensei isso, aí eu também, não tem questionamento. A Jenny falou assim, DSM é novo horóscopo. Não fique nessa ideia só. Eu estou insistindo num ponto que vocês têm que enxergar esse ponto que eu estou falando. Não é só DSM, eu estou falando qualquer discurso pronto, qualquer um que a pessoa desaparece atrás desse discurso. Quando ela desaparece, quando ela não produz um saber que vai revelar uma verdade, ela só está numa posição de quem fica gozando. Lembra daquela expressão, gozar com o pau dos outros? É isso mesmo. Esse pau é de outro aí que falou isso. Sei lá qual autor falou isso, qual figura pública falou isso, né? Então, os famosos lacradores, exatamente. Só que assim, eu acho que tem que ter uma posição radical em relação a isso. Porque eu vejo um monte de gente assim, que concorda comigo, aí daqui a pouco está na rede social fazendo a mesma coisa de sempre, falando os mesmos discursos de sempre. Então, e aí, olha que legal que eles falam nesse diálogo aqui do Mustafa e do Jean Claveau. Eles estão conversando sobre isso, né, sobre a questão da verdade. E aí eles dizem assim, o Mustafa, já muito cedo, o Lacan, ele tinha perdido a esperança na ideia ingênua de que a comunicação do saber poderia libertar o paciente do peso do determinismo sobre ele. Foi o que levou, antes mesmo sua descoberta de Saussure, a reconhecer como Carroll que a transmissão da verdade passava não pelo significado, mas pelo significante. Olha que legal. Por isso que a gente não pergunta quem é você, né? Se você perguntar quem é você, se prepare para escutar mentiras. Olha só, então olha o que ele falou aqui, a transmissão da verdade, presta atenção nisso, não passava pelo significado, mas pelo significante. Vamos pegar uma questão teórica aqui só para entender isso. O significado é aquilo que já está pronto, tem um significado pronto ali, né? Já está pronto ali, é um significado que em si só é um conceito que já funciona. A questão do significante, o significante ele não significa nada sozinho. Guarda essa ideia, o significante ele só produz algum tipo de sentido na articulação com outro significante. Um significante só tem sentido na articulação com outro significante. O significado tem um sentido sozinho. Nesse sentido, a verdade não é da ordem do significado, já está lá. Por isso que esses discursos são todos discursos enlatados, de lacração, diagnóstico e coisas do tipo, já está enlatado, a pessoa compra na Renner, se veste e sai, pronto, só essa pessoa aqui, já está lá. Porque já tem um significado ali grudado. Quando você põe a pessoa para falar sobre aquilo, o que você diz nisso que você disse, você sai desse lugar do significado e passa para o significante. Por isso que não é pensando que você vai chegar nisso, é falando, porque falando você vai soltando os significantes e vê o quanto você é determinado por aqueles significantes. Então a verdade não passa pela questão do significado, mas pelo significante. E para encerrar aqui essa ideia, tem uma coisa que eu adoro aqui, que é onde não vai, a turma do diagnóstico não vai, a turma a turma do pronto não vai, que ele fala assim, olha que posição interessantíssima.
Esse Jean fala o seguinte: para Lacan, o essencial era quando eu tinha um troço angustiante, impossível de teorizar. Olha só. Então, para Lacan, o essencial é quando tinha um troço que era angustiante e impossível de teorizar, impossível de dizer, impossível de pensar. E ele fala, o Lacan dizia, é para lá que você tem que ir. Onde você não consegue pensar, nem dizer, nem teorizar, é ali que você tem que avançar. Para esse indizível, porque é justamente lá que estará o singular. Como é que você vai lidar com isso que não tem nome, que não é teorizável, mas que você vai enfrentar aquilo? Quando você se associa a diagnósticos, a discursos de lacração, você evita o angustiante e pega o sofrimento pronto dos outros e sai por aí declamando isso. Eu vou começar a encerrar aqui, eu vou ler o comentário de vocês, porque daqui a pouquinho, 9 horas, eu entro na supervisão do meu grupo. De segunda-feira tem um grupo que a gente estuda uma semana. Psicanálise, casos clínicos, tipos de personalidade, e na outra semana, supervisão. Olha que interessante, semana passada, nós estudávamos a questão borderline na perspectiva winnicottiana. Mas eu não coloquei para eles assim, ó, essa é a perspectiva que vocês têm que seguir. Porque eu fiz essa aula com eles, e na sequência eu gravei o vídeo questionando o diagnóstico borderline, mostrando quanto várias vezes são histéricos ali, mas porque eu não quero que eles pensem assim, então é uma coisa ou outra. Não, eu quero que eles pensem sobre isso. Então hoje, daqui a pouquinho, daqui 20 minutos, nós vamos entrar na aula, eles vão trazer casos clínicos deles que eles têm dúvida quanto isso aqui é uma posição borderline, histérica, ou talvez não seja nenhum nem outro. Porque o que importa, mais uma vez, é o que a pessoa diz, né? E o que ela fala nisso, o que tem de subjetivo ali dela, o que é a questão, a diferença dela em relação ao restante, o que é o singular naquilo que ela diz, essa é a ideia. E por fim, só para avisar quem tiver interesse em sair das trevas da psicanálise, da psicologia, tem o meu SOS Psi Pro. Todos os meus cursos, que vocês me encheram o saco a vida inteira, faz um Sauloflix, faz um Sauloflix. Eu fiz o tal do Sauloflix. É que Sauloflix eu não gosto muito, porque Netflix você assiste passivamente e não pensa, né? E a ideia são meus cursos todos disponíveis para você estudar e sair das trevas e sair das repetições instagramáveis aí. Então são todos os cursos, tem mais de 200 aulas, mais de 300, sei lá, quase 300 aulas que você pode adquirir e você pode estudar por um ano. Ah, o acesso não é vitalício? É óbvio que não é vitalício. Sabe por que é óbvio que não é vitalício? Porque eu vou colocar cursos novos sempre e tem aula nova todos os meses. Então, um curso que é psicanálise e filosofia, ele vai entrar lá dentro. Um curso sobre serial killer e psicanálise vai entrar lá dentro. Um curso sobre diagnóstico, manual da psicoterapia com adolescentes, está lá dentro. Então eu não posso lançar um curso para pessoa. Alguns me perguntam assim, faz vitalício, como é que eu posso vender um curso que tem quase 300 aulas e vou ficar enchendo de aula pelo resto da vida e a pessoa vai pagar uma vez? Óbvio que não, né? Acho que encerramos aqui, deixa eu ver se tem os comentários. Eu tenho que, agora de fato, tenho que finalizar aqui. Ó, psicanalista que não é psicólogo ainda é bem-vindo, claro. Na verdade não tem nada a ver não tem relação nenhuma você fazer psicologia e depois psicanálise. O que não dá, que eu pretendo fazer umas lives sobre isso, é os cursos mequetrefe que tem lotado por aí, de aprenda a psicanálise sozinho, online. Você pode estudar psicanálise, você pode comprar um curso de teoria psicanalítica para aprender sobre psicanálise, mas isso não te autoriza a atender. Os meus cursos, ó, no YouTube eu tenho 700 aulas mais ou menos. Na minha plataforma tem mais ou menos umas 300 aulas. Ainda assim eu não falo, você assiste tudo, você virou psicanalista. Não, senhor, não senhora, nada disso. Ali é para você que já se formou, poder estudar coisas que você não aprendeu na sua faculdade, não aprendeu no seu curso, para você se questionar sobre coisas que você aprendeu. E se você está começando a estudar, ou você é só um curioso, você vai estudar e vai aprender ali muita coisa, e eu garanto que muito mais do que em vários lugares. Mas ainda assim, não te autoriza a começar a atender. Então, Camille,
não tem problema nenhum não ser psicólogo. Agora sim, não ter formação nenhuma. E aí faz anterior e faz uma formação ainda mequetrefe, puta, e tá aparecendo muito caso assim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O valor, o Josivane, Flávio, né? O valor acho que é 800 e pouquinho. Cara, se fosse juntar todos os cursos, é mais de 10 mil reais, tá? 800 e pouco. Beleza, gente? Então, Rose Finanças disse bom dia, mas já estou indo embora agora. Ó, a Camila falou, estudo há 5 anos e fiz uma pós no ESP, ótimo. O ESP é uma escola, o que eu sei do ESP é de muita seriedade, o Marcos Leite, o Cesarino, tem muito, o Alexandre Simões, um pessoal muito legal, um pessoal muito sério, assim, fazendo um trabalho sério. Então, existem aqueles que fazem um trabalho sério, existem os que não fazem trabalho sério, existe a turma da várzea, mas mesmo assim, se você faz uma formação séria e ainda assim ocupa esse lugar de uniformizar sofrimentos, está escutando do lugar errado. Então, bom dia para vocês, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Quem quiser estudar comigo, você tem o link lá no meu perfil, você tem acesso a essas centenas de aulas. Mas assim, eu não quero gastar dinheiro, não precisa gastar, vai no YouTube, tem mais de 600 aulas lá, é só assistir, tá bom? Então é isso aí, boa semana para vocês, bom dia e é isso aí, tchau, tchau.